Falar sobre criação de segmentação dentro da plataforma, de interesses e também de engajamento. Vou apresentar algumas opções de segmentações, alguns modelos de segmentações que a gente trabalha, que a gente recomenda para os clientes. Claro que vai variar bastante de acordo com o negócio de vocês, com as ferramentas hoje que vocês têm para a captura desses dados, mas a ideia é trazer realmente uma visão mais abrangente, ali, uma visão geral de todas as possibilidades de segmentações que vocês podem aplicar hoje dentro da nossa plataforma, aí em combinação com outros locais onde vocês acessam a base de contatos. Então, falar sobre os benefícios da segmentação de contatos. A gente tinha feito um levantamento no ano passado e a gente verificou que aproximadamente ali até 65% da nossa base de clientes não utilizava nenhum tipo de segmentação. Então, isso hoje é um dos fatores que contribui bastante pelo baixo engajamento, pelos problemas de entrega e até pela conversão a partir do e-mail marketing, né? Então, vou falar um pouco sobre os benefícios dessa segmentação, alguns dados que a gente levantou de mercado, né? Então, as taxas de abertura, né? A abertura do e-mail quando é aplicado segmentações, elas são 14,31% maiores com envios sem nenhum tipo de segmentações. A taxa de descadastro, né, o percentual de pessoas que clicam no opt-out é 9,37% menor dos envios sem segmentações. E aí, o número de erros, né, aqueles erros temporários ou definitivos, eles são 4,65 a menos do que os envios sem nenhuma segmentação, né? Então, isso já são dados que são bem relevantes para a gente começar a aplicar segmentações ainda quem não trabalha com esse tipo de funcionalidade. Trouxe aqui alguns gráficos, né, sobre os tipos de segmentações, aqui os dados em percentuais de resultados entregues em cima dessas segmentações. Então, hoje, o principal utilizado é demográfico, né, a segmentação demográfica é ainda o que está entregando mais resultados, que é em cima de cidade, estado, por localização, por histórico de compra, por cliques, né, por percentual de cliques e por tipo de compra ali são os que estão aí em primeiro local aí de melhores resultados. Aqui também aí tem por resultados da lista de segmentação. Então ele aumenta o percentual de abertura, né, de e-mail. Então, voltando ao início ali que eu passei, que é o percentual de abertura aumenta com a segmentação. O e-mail tem uma maior relevância, né? Então, se você está segmentando, você está mandando para aquele público que ele realmente tem interesse. Então, você começa a ter uma confiança maior do seu cliente, do seu contato, porque o conteúdo que você está enviando realmente se torna relevante para ele, e aí começa a diminuir o percentual de descadastros, de opt-out, né, da base de contatos, porque se o cliente está recebendo aquilo que ele tem interesse, a chance dele sair da base de vocês é menor, né? E aí já vai descendo ali os percentuais, mas aumenta aí a receita, melhora a entregabilidade e outras coisas que também contribuem com uma segmentação da base de contatos. Certo? Vou apresentar aqui os principais tipos de segmentações. Como eu disse, eu vou trazer alguns itens que são mais comuns de ser utilizados na segmentação e muita gente acaba não trabalhando ali, porque talvez esse dado fica em outro sistema, ou ele acaba não trabalhando corretamente com a criação dos campos e aí não disponibiliza aquele tipo de filtro. Mas eu separei aqui hoje em 4 pilares essenciais aí da segmentação. Um deles é o geográfico, né? Então, em cima da localização, do clima, do idioma e tudo mais. Demográficos, em cima da idade da pessoa, do gênero, do cargo, né? Do estágio da vida, né? Então, se ele é solteiro, se ele é casado, se ele já está em outro estágio da vida ali, que ele já tem uma idade, já está tendo objetivos de vidas diferentes, né? Aí, psicológicos, né? Interesses, opiniões, personalidade e comportamentais. Então, aí, com relação à sua empresa, qual o comportamento dele, qual o estágio do funil que ele está, ele é um prospect, ele é um lead qualificado, ele é um cliente, ele é um ex-cliente, qual é o ticket médio dele, o engajamento dele com a empresa de vocês, com a marca, né? Então, algumas coisas ali que a gente pode separar para começar a trabalhar com essas segmentações.
Eu trouxe aqui um exemplo, né, de planilha. Então, se a gente fosse trabalhar com dados demográficos, aí a gente pode ter esses campos aqui dentro de uma planilha para subir para dentro da plataforma, né? Se vocês hoje têm um CRM, vocês têm algum outro sistema, o ideal é a gente integrar com a plataforma para que esses dados fiquem sempre atualizados dentro do sistema. Se não for possível, aí talvez fazer uma rotina aí para manter esses dados atualizados dentro da nossa plataforma para que você possa utilizar isso como uma forma de segmentação. Muitas dessas informações, como por exemplo cidade, estado, o próprio relatório de envio a partir da georreferência, é claro que ele vai trazer a partir do IP da primeira abertura do cliente, mas já é uma localização aproximada, né? Então, normalmente quando acontece um evento aqui em alguma cidade, eu vou lá pela geolocalização e tento identificar as pessoas que já abriram naquela localização, possivelmente elas vão ser interessadas com aquele evento daquela região específica, né? Então, aqui um outro exemplo de segmentação por comportamento, né? Então, um arquivo que você pode ter como exemplo, em qual estágio ele está, ele é um contato, uma oportunidade, é um cliente. Então, quem já utiliza o MKT, né, a versão MKT da nossa plataforma, já tem o funil de vendas, onde os estágios são mapeados, né? É importante deixar bem mapeado isso para que vocês possam fazer ações tanto em cima da mudança do estágio, né, como segmentações em cima disso, né? Então, quero mandar só para quem é cliente, quero mandar só para quem é oportunidade, por exemplo, né? Então, isso é interessante para que você consiga definir qual estágio e qual tipo de comunicação você vai mandar para esse cliente de acordo com as informações dele, né? Então, se vocês têm uma plataforma, né, um CRM, um e-commerce, dê uma olhada ali na parte de sistemas terceiros, na parte de integração, se ele já não está integrado com o nosso sistema, se ele estiver, verifique ali para você integrar. Eu vi também que muitos clientes acabam trazendo somente campos básicos, né, da integração, né? Então, por exemplo, assim, o Magento, você tem que ir lá no Magento e selecionar quais são os campos que você quer trazer para dentro da plataforma. Salesforce normalmente traz uma sequência gigantesca de campos se você coloca lá que você quer, olha, eu quero trazer esse campo e esse outro aqui para dentro da plataforma. Então, alguns precisam de uma certa configuração do lado da plataforma para liberar o acesso para a gente, mas outros aí já ficam disponíveis. Então, o legal é trabalhar com a maior parte de campos possíveis para que você possa aplicar uma segmentação no momento que você for fazer um envio para esses contatos, né? Então, quem aí ainda não tem a plataforma integrada, né, não está aparecendo listada, meu sistema é um sistema próprio, por exemplo, entra em contato com a gente para a gente verificar uma forma diferente de integrar, né? Tem a possibilidade, por exemplo, de você colocar você fazer alguma rotina, né, se o seu serviço é um serviço próprio, de colocar esse arquivo dessa planilha num FTP, por exemplo, ou no Dropbox, um Google Drive, e a nossa plataforma pode ir lá automaticamente durante um dia, por exemplo, eu quero buscar todos os dias às 7 horas da manhã esses dados atualizados, a gente consegue fazer isso de forma automática dentro do sistema. Então, são várias formas que a gente tem hoje para manter a base de contatos de vocês atualizadas com o nosso sistema, para que essas segmentações funcionem corretamente e sejam sempre de acordo com o que você tem de última informação dos clientes, né? Então, aqui, outro passo, né? Então, aqui nesse exemplo, eu trouxe uma integração com o CRM da Pipedrive, que ele traz diversos campos, né? O CRM tem essa funcionalidade de trazer diversos campos, tem os próprios campos nativos do CRM e tem campos que a própria pessoa lá dentro do aplicativo pode criar. E no momento que a gente traz esses campos, o interessante é a gente criar um campo do nosso lado para que essa informação fique guardada, né, com o nosso sistema, para que você possa trabalhar tanto na automação quanto na parte de segmentação. A Fernanda perguntou se essa integração está disponível para todos. Acredito que sim. Eu acho que tem algumas limitações de quantidade de automações de integrações que você pode fazer de acordo com o plano, mas acredito que para todos os tipos de plano você consiga fazer essa integração com sistemas terceiros. Se você tiver alguma dificuldade e tudo mais, depois entra ali dentro da plataforma no chat, que eles te orientam ali se o seu plano já inclui. No Mail to Easy, você encontra na parte de contatos e importar contatos, aí tem uma opção que diz sistemas terceiros. Aí ele já vai ter aquela opção ali. Aí você vai conseguir visualizar quais são os sistemas terceiros. Se for um diretório remoto, você pode fazer, então, a partir ali dos diretórios remotos, ele vai ter essa opção.
Aqui, então, você vai criar campos, né? Então, a plataforma permite que vocês criem diversos tipos de campos. O interessante é que vocês criem um campo de acordo com aquele campo funciona, né? Então, se você está puxando a data de cadastro do cliente ou a data que ele virou cliente na sua empresa, a data da última compra, esse campo tem que ser do tipo data. Se você está trazendo um campo, como por exemplo telefone, você tem um campo específico do telefone. Lá na nossa central de ajuda, a gente tem um exemplo de cada tipo de campo, porque dependendo do campo que você está cadastrando, ele possibilita diversas outras ações, né? Então, por exemplo, assim, o ticket médio, a gente tem um campo que é do tipo decimal, que você vai conseguir dizer assim, olha, eu quero que quando o ticket médio for maior que ou menor que um determinado valor, eu quero fazer uma segmentação. Então, esse tipo de campo você precisa trabalhar com um decimal, por exemplo, né? Então, cada campo ali, ele traz uma particularidade no momento que você vai trabalhar com a segmentação. Então, é interessante vocês darem uma olhada na base de contatos de vocês, ver como é que aparece aquele campo lá no sistema próprio ou dentro da planilha, e aí tentar identificar ali qual que é o que melhor funciona com a nossa plataforma. A gente tem vários tipos de campos ali justamente para apoiar vocês no momento que vocês vão fazer uma segmentação ou uma automação. Mas se tiverem dúvidas no momento da criação dos campos ou criam um campo que não permite segmentação, talvez vocês criaram o campo no formato incorreto. Se ele precisa de uma segmentação, acho que vocês precisam ajustar o campo para ele ficar do formato certo. Certo? Então, falando da parte de segmentações, trouxe aqui o exemplo do MKT, mas no Mailchimp Pro a parte de segmentação é bem similar. A gente vai clicar ali no menu Contatos, Segmentações. E a gente pode aplicar uma série de segmentações. No sistema, a gente permite que vocês cadastrem segmentações por dados que vocês trouxeram, né? Seja do sistema terceiro, de uma loja virtual, seja de informações que vocês podem trazer do próprio site, né? Então, a gente liberou ontem a funcionalidade do lead tracking no MKT. Então, se vocês estão com o nosso script lá dentro do site de vocês conseguem rastrear as páginas que a pessoa está navegando e fazer uma ação em cima disso, né? De colocar uma informação dentro do contato em cima dessa informação. Mas aqui eu posso fazer uma segmentação também por dados que eu cadastrei. Então, naquela minha importação que eu fiz, eu trouxe um campo que se chamava etapa, né? Lá no meu CRM, né? Eu tinha uma etapa lá no meu Pipe Drive que era proposta enviada, né? Então tem lá a etapa de novos prospects, de contato, e aí eu tenho uma que é proposta enviada. E aqui eu posso fazer uma segmentação combinando esse campo com mais alguma outra informação. Posso combinar quantas informações eu quiser até chegar dentro daquele meu público ideal. Então, aqui eu selecionei que eu quero a etapa proposta enviada e que o dono do lead, né, o dono desse lead aqui, é a Carolina Branchi, que é uma vendedora aqui da empresa. Eu combinei as duas informações e eu cheguei a uma segmentação específica. Eu posso fazer um envio específico para essas pessoas já identificando, olha, eu sou a Carolina, você já analisou minha proposta, tem algum retorno, né? Isso você pode fazer tanto de forma manual, né, fazer um envio pontual quanto a isso, como você dentro da automação da plataforma, você consegue segmentar. Então, quando a pessoa tiver o campo etapa mudado para proposta enviada e ela ter o dono do lead Carolina, eu quero disparar esse e-mail para ela com esse conteúdo. Então, você consegue fazer a esse nível de segmentação. Então, a pessoa vai ter um envio totalmente personalizado e no momento que aquela informação foi atualizada dentro do sistema. Certo? Alguém tem alguma dúvida como é que funciona essa parte de segmentação por campos que vocês importam para dentro da ferramenta? Alguém já trabalhou com essa parte de segmentações? Já fez algum tipo de segmentação? Perfeito, então. Bom, se vocês tiverem dúvidas, né, importaram a base de contatos, foram lá criar a parte de regras e segmentações de algum público específico, nos avisem, entrem em contato com a gente. Olha, eu estou tentando chegar nesse público aqui, como é que eu faço essa combinação ali, né? Então, o ideal realmente é que vocês trabalhem sempre com a segmentação, porque vocês vão diminuir o volume de envios de vocês, né? Então, o plano ali você vai manter sempre dentro do que você espera e você vai mandar realmente o conteúdo que interessa para aquela pessoa com essa parte segmentada e personalizada. Falar um pouco mais sobre ainda sobre a parte de segmentações em cima de dados do contato, né? Então eu falei que uma das etapas que vocês podem segmentar o estágio que ele está, né? Eu trouxe aqui um exemplo de funil de marketing.
Então, para exemplificar melhor como funciona esse funil de marketing, é que vocês podem configurar a segmentação para mandar conteúdos de acordo com o estágio que eles estão, né? Eu trouxe um exemplo aqui, um case da Dinamize, né? Que a gente criou aqui na nossa área de marketing. A gente criou uma segmentação, né? Aplicamos diversas segmentações e a gente criou umas etapas ali iniciais do funil de marketing dentro da plataforma. Então, a necessidade era configurar o funil de marketing mais o funil de vendas e pós-venda através do MKT Twizy e o Pipedrive junto, né, que é o nosso CRM que a gente utiliza aqui dentro da plataforma da empresa. Então, a gente faria essas combinações, entraria um contato a partir de ações, né, vou mostrar aqui para vocês. A gente fez essas divisões de funil de marketing, ali, topo de funil, meio de funil, fundo de funil. Passou dessas etapas de fundo de funil, a gente vai para a parte de qualificação ali, até que haja o fechamento, né, que ele vire um cliente. Então, ali no topo de funil, a gente envia conteúdos do blog, materiais genéricos, né? Se ela está no meio do funil, e aí eu estou fazendo essa divisão de meio de funil a partir do score do contato, né, pelo engajamento dela com os conteúdos, aí ela vai receber mais conteúdos relacionados a problemas como automação, como a gente resolve problemas que ela pode identificar dentro das nossos sistemas. E aí o fundo de funil ali a gente vai mais para quando ela solicita uma conta teste ou ela quer uma apresentação das funcionalidades da ferramenta, né? Então eu fiz toda a parte de SEO, né? Então a gente está trazendo leads a partir de busca orgânica, a partir de conteúdos do blog, materiais também, né? E aí call to actions ali pelos conteúdos, por treinamentos. As próprias redes sociais também acabam gerando leads, e no momento que ele entra para dentro da nossa plataforma, ele começa a ser nutrido, então, por conteúdo. Aqui alguns exemplos de formas que eles estão entrando para dentro do sistema. Aqui, por exemplo, no Instagram também tem um link para cadastro, o próprio Twitter também tem link para cadastro. Então, a gente faz várias formas que o cliente entra para dentro da nossa plataforma, e nesse momento, então, a gente começa com a divulgação de conteúdos de topo de funil, né? Então ele só está acessando o nosso conteúdo, né? Então é um lead ainda frio, né? A gente começa com a parte de qualificação desses leads. Então, eu fiz algumas segmentações, eu tiro contatos que já são clientes da Dinamize, coloco contatos que estão no estágio de contatos, né? E que o lead score dele é menor do que 15, né? E aí, a gente começa, então, esse filtro de conteúdo. Eu faço todo um fluxo, né? No momento que ele passa a entrar para dentro da minha base de contatos e ele faz parte dessa segmentação, eu aí imediatamente mando um e-mail, daqui a 10 dias mando outro, daqui a 14 dias mando outro, e ele vai recebendo toda uma sequência de conteúdos em cima daquele score. Então, enquanto ele estiver dentro daquele score, ele não subir essa pontuação, ele vai continuar recebendo esses conteúdos, né? Então, é conteúdos com relação a marketing, com relação ao conteúdo que ele se cadastrou, né? E aí, no momento que ele passa ali para o meio de funil, é quando o score dele já subiu de 15 para maior do que 15, menor que 30. Eu faço uma segunda segmentação, aí a gente já começa a apresentar conteúdos que são mais relacionados ao problema que a nossa plataforma resolve. E todos os meus conteúdos ali têm um call to action, porque no momento em que ele preencher, que ele quer solicitar uma conta teste, eu tiro ele dessa etapa, ele pula ali para a etapa de fundo de funil, né? Então aí a gente passa a fazer a segmentação também por score. Então, essa é uma das formas que vocês podem utilizar a segmentação para identificar o quanto engajados estão os contatos de vocês e que tipo de conteúdo você vai mandar para ele naquele momento, né? Então, porque hoje você pode ter um número X de contatos, mas nem todos eles estão no mesmo momento, né? Eles não todos estão preparados para comprar, nem todos estão totalmente desqualificados, então você pode aplicar essa segmentação hoje para trabalhar a nutrição de contatos e for dividindo aí de acordo com as etapas do cliente, certo? Aí depois vai para a etapa de prospects, né? Então a gente faz o mesmo processo, solicitou a conta teste, entra ali para a parte de prospects, começa a apresentar as funcionalidades da ferramenta e a mesma coisa, vou ali fazer uma nutrição dele a partir da automação. Tudo isso utilizando a segmentação de dados. Trouxe ali só um exemplo para vocês terem um caso real de como pode ser feito usar segmentação para que vocês possam separar os estágios dos contatos de vocês, separar o momento deles, para que vocês enviem conteúdos que sejam realmente relevantes, tenham maior engajamento e maior aí a chance de conversão, certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal?
que todo mundo trabalhe com esse tipo de segmentação, separar os contatos que estão interagindo e que não estão interagindo. Voltando àquele caso da entregabilidade, né? A gente trabalhar com bases de contatos que não estão interagindo fazem vocês perderem pontos com os provedores de e-mail, né? Então, estou mandando para tantos contatos, eles não estão interagindo. No momento que eles não abrem o meu e-mail, eu estou perdendo pontos e aí eu vou acabar prejudicando a minha entrega na caixa de entrada. Então, essas segmentações para base não engajada são bem interessantes, são ações que vocês podem fazer e aplicar direto, né? Começar a fazer isso como um hábito, né? De separar as pessoas que não estão interagindo das pessoas que estão interagindo, porque você tem que ter uma comunicação diferente com elas. Eu trouxe aqui, então, hoje, quantos contatos você tem na base de contatos que não são engajados. Eu não sei se alguém sabe isso hoje, já visualizou, já fez uma segmentação na sua conta e soube, olha, dessa minha base de contatos aqui, tantas pessoas nunca abriram o meu e-mail. Alguém já fez esse tipo de segmentação na conta? Já trabalhou com esses contatos? Já fez algum tipo de ação com eles? Ó, o Paulo disse que já fez, então já faz essa segmentação, já faz essa diferenciação. Isso é bem interessante já para a gente conseguir ter uma ideia ali de quantas pessoas vocês precisam reengajar, né? Aí a Dai disse que está com aproximadamente 40 mil que nunca abriram. Você já fez alguma ação com esses contatos que nunca abriram? Ah, perfeito, perfeito então. Eu vou trazer algumas sugestões aí, depois se você quiser contribuir daí com a ação que você está fazendo também para a gente compartilhar com o pessoal. Uma das informações então que a gente sempre solicita aos clientes que saibam que é quantas pessoas nunca interagiram com os envios de vocês. Então hoje vocês podem ter uma base ali, por exemplo, de 100 mil contatos, desses 100 mil contatos 70% pode ter nunca aberto ou faz muito tempo que não abre os envios de vocês. Então, esses contatos, eles devem ser trabalhados, eles devem ser segmentados para trabalhar de ações diferentes, né? Se eles nunca abriram, não adianta a gente ficar insistindo e colocar o mesmo tipo de e-mail, botar ele no mesmo, nas mesmas ações pontuais, para tentar engajar da mesma forma que ele não está sendo engajado, né? Então, alguma coisa está acontecendo. Eu elenquei aqui 3 itens que podem ser os motivos pelos quais eles não estão abrindo. Então, ele não tem interesse no conteúdo que você está enviando, e aí talvez é falta de segmentação, de personalização do conteúdo. Ou também você não conhecer qual é o interesse dele, né? Às vezes você tem só um formulário de cadastro na newsletter no seu site, ele se cadastrou, você não tem ideia do que ele possa ter interesse, né? Do que ele está se interessando dentro da sua empresa, que ele chegou a deixar um endereço de e-mail. Outro item, então, a preguiça de se descadastrar, que é algo bem comum. Então, se vocês hoje recebem e-mails nos seus e-mails pessoais e tudo mais, certamente deve ter uma lista de pessoas que você, eu vou só deletar, ou vou só ignorar, mas às vezes não encontra o descadastro, às vezes, pode ser que em algum momento ele me manda um conteúdo que me interessa, mas por enquanto ele está me mandando só conteúdo não interessante, né? E acaba muito que a pessoa fica com preguiça, né? Ou fica propagando, adiando a ação de descadastro, ou que ele não recebe na caixa de entrada. Então, essa é uma outra opção que pode acontecer. Ele não recebe na caixa de entrada, não acessa a caixa de e-mail, caixa de spam ou algo assim, e ele acaba não recebendo, né? Ou também aí a opção de não receber na caixa de entrada também pode ser que ele está sendo bloqueado em algum momento dentro do provedor dele. Fiz mais ou menos uma timeline aqui para vocês separarem esses contatos, né? Não precisa necessariamente fazer esses 5 tipos de segmentações, mas principalmente essa de nunca abriu, e esses dos engajados aqui, que é a partir de 180 dias, né? Então, 6 meses a pessoa não abriu, ela já está numa área de risco ali para vocês, mas se ela nunca abriu, esses contatos precisam ter uma ação específica para eles, e você precisa separar eles das ações pontuais que vocês fazem continuamente, né? Então, se hoje você faz um envio uma vez por dia, e esses contatos estão todos num único lote, né? Eles estão sendo enviados todos juntos, você está prejudicando esses contatos que estão engajados para receber na caixa de entrada, certo? Então, essa separação ela é fundamental para que você tenha um bom engajamento das campanhas dos contatos que realmente estão ativos, né? Então, hoje eu recomendo a vocês fazerem esse tipo de segmentação, né? Então,
não necessariamente precisa fazer as 5, mas totalmente inativos e a base de engajados, eu acho que é fundamental vocês separarem isso. Então, separem os contatos hoje, façam uma segmentação, vou mostrar aqui para vocês como fazer isso na ferramenta. Então, lá no menu de segmentações, vocês vão clicar para adicionar uma nova regra e vai ter uma opção não visualizaram e vai ter uma não visualizaram nenhum dos meus envios e ainda você pode marcar só considerar as pessoas que já participaram, né? Pode ser que tenha algum contato que nunca visualizou, mas porque você não selecionou ele para nenhuma ação. Então, você consegue colocar eles dentro de uma segmentação já pronta, né? Então, se você vai trabalhar, por exemplo, eu quero mandar para o marcador clientes do site, mas eu quero só os engajados, por exemplo, né? Então, você pode fazer a combinação. Você cria esse filtro, deixa ele pronto, engajados e não engajados, e você pode combinar com qualquer outro filtro que você tenha na ferramenta. Dessa forma, você vai estar fazendo uma segmentação tanto pelas suas próprias regras de negócio, né? Então, eu quero mandar só para quem é cliente, quero mandar só para quem é prospect, mas você vai estar combinando com o comportamento dele. O comportamento dele, ele é cliente, mas ele nunca abriu meus envios. Então, você vai fazer esse tipo de segmentação combinando as duas ações. Isso é bem importante porque você vai estar, além de segmentando por interesse, por dado que você tenha desse cliente, você também vai estar segmentando por interesse. Então, aqui as outras opções, possivelmente nativos, né? Então, você pode fazer ele, abriu entre uma quantidade específica de dias, né? Então, faz 366 dias e mais de 1.000 que ele visualizou. Aqui, 181, 365, e aí, entre hoje e 180. Então, eu recomendo para vocês, nunca visualizaram, e essa outra segmentação que é entre hoje e 180 dias atrás. Que você está pegando as pessoas que nunca visualizaram e as pessoas que já visualizaram, né? Então, uma quantidade específica também é uma opção, né? Se você quiser trabalhar com todos os contatos que já abriram em algum momento, você pode dizer assim, eu quero quem visualizou acima de um envio, né? Então, você vai pegar um ou mais envios. Então, já abriu em algum momento, eu quero mandar para essa base aqui, para eu não quero diminuir muito o volume que eu já envio. Então, você já está filtrando mais a base de vocês para contatos que possivelmente já estão mais ativos, mais propensos a receber o e-mail de vocês e interagir. Aqui um exemplo de ação que vocês podem fazer é, para esses contatos inativos, a gente faz essa segmentação, separa esses contatos que nunca visualizaram, prepare um e-mail para esse cliente, um e-mail bem apelativo mesmo, um e-mail chamando atenção. Se você manda hoje uma peça bem colorida, com conteúdo e tudo mais, prepare esse e-mail mantendo bem claro aqueles botões não quero continuar recebendo, quero continuar recebendo. No momento que ela clicar quero continuar recebendo, aí sim você trabalha ações com elas. Se ela clicar não quero continuar recebendo, já descadastra direto. Se ela não visualizar esse e-mail que você vai fazer chamando atenção, com um assunto bem chamativo, você espera alguns dias e faz um reenvio desse e-mail em uma versão totalmente texto, totalmente limpa, pelo editor em branco, né? Então, fala assim, olha, eu vi que você não respondeu meu último e-mail, não quero ficar importunando, não quero te mandar conteúdos que você não tem interesse. Se você quiser descadastrar, você clica aqui, mas se você quiser continuar recebendo, eu quero te mandar conteúdos só que tem o seu interesse. Aí você pode fazer uma landing page com campos perguntando quais são os interesses desse contato. E aí você já segmenta ele pelo interesse para evitar que ele caia novamente nesse processo de não abrir, não interagir mais com os envios de vocês. Então, esse é um exemplo de fluxo de reengajamento que eu acho bem interessante vocês aplicarem. Vocês podem fazer dentro da nossa plataforma, tem uma funcionalidade que permite que vocês dividam diariamente para fazer só com um pedacinho daqueles contatos, né? Então, o exemplo da Dai ali, que ela tem 40 mil contatos que estão sem interagir. É prejudicial a vocês que vocês passem a disparar para eles todos de uma única vez. Então, vocês podem usar uma funcionalidade que a gente tem, que é agenda recorrente e limitação diária. Então, ele vai pegar, dividir esses envios ali em vários dias e todos os dias você vai mandar para um pouquinho dessa base automaticamente, perguntando, você quer continuar recebendo, não quer? E aí entra dentro desse fluxo aqui. E a ideia é realmente, não abriu, não interagiu, coloca ele em descanso, que é uma funcionalidade que a gente já tem ali do sistema e vocês podem automatizar, ou realmente aí você exclui, começa a trabalhar com outros contatos, coloca na lista de descadastro. Por quê? Porque esses contatos eles estão ali só prejudicando a entregabilidade de vocês. Se você manda para muito contato que não está interagindo, o provedor vai entender que você não é um remetente bem aceito durante a base dele, né? Até porque pode ter contatos que já são inativos, spam traps, ou contatos com problemas lá dentro da base, né? Então, se ele não está interagindo, alguma coisa está acontecendo.
Trouxe aqui alguns exemplos, né, aqui do Magazine Luiza. Então, eu trouxe até o assunto ali, ele bota oi sumido, tá por aí, já é bem chamativo, né? Aqui ele deixa bem claro, né, uma segunda tentativa, né? Então, o assunto já diz assim, olha o que você está perdendo. E embaixo diz assim, ó, você quer continuar recebendo nossos e-mails? Bota sim, ou não gosto de novidades, né? Então, se ela botar não gosto de novidades, você pode descadastrar, pode tirar ela da segmentação, alguma coisa assim. E aí você evita que o cliente continue na sua base sem interagir ou possivelmente em algum momento gerando aquela denúncia de spam, alguma ação desse tipo, né? A Rita pergunta como é que se coloca um contato em descanso. Um contato específico, você pode editar ele e colocar ele em descanso, né? Você pode fazer uma edição do contato. Eu vi que esse contato não interagiu mais, quero colocar em descanso. Ou você pode fazer uma ação em massa, né? Faz essa segmentação, nunca visualizar em nenhum momento. Você vai colocar, selecionar todos os contatos, né? Vou até mostrar um exemplo aqui dentro da minha conta. Deixa eu fazer uma segmentação. Eu vou selecionar aqui, fazer uma regra a partir do comportamento, né? Não visualizaram nenhum envio. Eu posso vir aqui, selecionar esses contatos e dizer, ó, quero que esses contatos aqui fiquem em descanso. E aí, vou vir aqui na ferramenta e vou colocar todo mundo em descanso até uma data específica, né? Então, vou dizer, olha, eu quero que esses contatos aqui fiquem em descanso até 2020, por exemplo, né? Isso você consegue botar, programar uma data. Caso você queira que esse processo seja automático, dentro da parte de fluxos, vocês conseguem automatizar essa ação. Eu posso dizer aqui que, em cima de comportamento dos contatos, né? Caso um contato não interagiu, esse não interagiu é interessante porque ele só vai considerar contatos que participaram de ações, né? Então, se ele participou de um envio e ele não interagiu, eu vou dizer quanto tempo eu quero analisar. E aí, esse tempo sempre vai variar de acordo com a frequência de envios que vocês realizam, né? Se vocês realizam envios todos os dias, por exemplo, então talvez em 30 dias a pessoa já vai ter recebido 30 e-mails e não vai ter interagido com nenhum, e isso já é um número bem grande considerável para vocês colocarem em descanso, né? Agora, eu faço uma ação por mês. Aí você pode colocar um tempo maior, né? Então, eu vou botar 180 dias. E aí, o que você vai fazer? Atualizar os dados. E aí vai ter uma opção que é colocar o contato em descanso. Eu vou dizer, olha, eu quero colocar ele em descanso por 90 dias. Então, fiz ações por 180 dias com ele, ele não interagiu com nenhuma das minhas ações, ele vai ficar em descanso aí por 90 dias. O processo vai ser sempre cíclico, então vai passar esses 90 dias que ele vai estar em descanso, ele vai voltar a participar das ações por mais 180 dias e mesmo assim ele não interagir mais com você, ele volta a descanso por mais 90 dias. Então, ele vai sempre ficar nesse processo de entre descanso, faz um teste novamente, volta para descanso caso não haja interação. Então, é bem interessante vocês deixarem essa funcionalidade habilitada na conta para justamente manter somente os contatos que estão interagindo e não tirar de uma vez, né? Você pode, a pessoa pode estar em licença maternidade, pode ter ficado fora por um tempo, por isso que ela não está recebendo, ou você estava com algum tipo de bloqueio e depois saiu esse bloqueio. Então, vocês podem aplicar o descanso de base, vai diminuir o volume de envios de vocês e vai melhorar ali a qualidade dos envios, da entregabilidade, porque você vai estar mandando para contatos que estão interagindo, certo? Isso, a dúvida da Dai é se isso passa a valer diretamente após a programação do fluxo. Sim, com a seguinte regra. Se eu coloquei aqui que eu quero verificar quem participou de envio em 180 dias, eu vou, no momento que eu fazer a próxima ação, que eu selecione o meu contato, a ferramenta já vai fazer uma verificação. Olha, a Dai, ela interagiu com você nos últimos 180 dias? Sim, ela interagiu. Então, ela não entra em descanso. Ah, mas o João, ele interagiu? Não, ele não interagiu. Ele participou de ações em 180 dias e ele não interagiu contigo em nenhuma dessas ações. Então, ele já vai entrar em descanso. Então, ela passa a valer a partir desse momento que a gente cria, mas ele já faz a verificação anterior, né? Já vai fazer verificação passada das ações que você já fez dentro do sistema. Então, mas ele só coloca em descanso no momento que você seleciona o contato para participar de um envio, certo?
A dúvida do Paulo é se quando em descanso eles não consomem créditos. Na hora do envio, esses contatos não são entregues. Isso, ele não consome créditos. Inclusive, quando você for selecionar, mesmo que você selecione, por exemplo, uma base de 10 mil contatos, se 2 mil desses contatos estiverem em descanso, lá no passo último do envio ele vai dizer assim, olha, você enviou para tantas pessoas, para as 8 mil, e 2 mil estavam em descanso. Então, você vai ser contabilizado somente os 8 mil contatos. Eles não são contabilizados no plano de vocês. A Pamela questionou qual é o melhor período para colocar em descanso, por 30 dias ou 90. O período ele é sempre ideal que você analise quantos envios a pessoa chegou a participar naquele período. Então, qual é a frequência de envios que você faz hoje? Então, analisa isso. Hoje, nesse período de 30 dias, quantos e-mails essa pessoa recebeu? Se foi 1 ou 2 e-mails, talvez é uma amostra pequena, né? Então, pode ser que 2 e-mails acabou passando despercebido, ela não viu, ou ela acabou não interagindo com aquele assunto. Então, pensa em quantos envios você manda dentro desse período. O ideal é sempre analisar aí de 6 a 7 envios aí para mais, para você ter uma amostra maior, para saber se essa pessoa realmente não está engajada. E aí você deixa aí por um período de mesmo tempo, ou aí um terço do tempo que você fez a análise. Certo? Então, esse tempo que você vai programar, ela sempre está girando em torno aí do número de envios que você faz num período em média para um cliente. A Dai pergunta se colocar em descanso eu não preciso fazer segmentação. Não, porque daí já vai ser automático. Aí não precisa trabalhar com uma segmentação. É porque o descanso ele já faz uma segmentação automática, né? Ele obriga lá no momento que faz o envio, ele vai dizer, esse público aqui, eu quero segmentar só quem interagiu nesse período. Então, quem já está no status de descanso não participa. Então, é uma segmentação automática ali que acontece por baixo do envio. Então, não precisa fazer uma segmentação caso você mantenha o descanso. Ele é só um pouquinho diferente porque a pessoa volta a participar para fazer novamente aquela avaliação. Então, ele fica em descanso por um período e volta a participar. Se você está segmentando para dizer não envia para nenhuma dessas pessoas, elas nunca vão participar. No descanso, elas vão participar de forma cíclica, né? Então, quando volta ao contato, a passar daquele tempo que você deixou ele em descanso, ele participa por novamente o mesmo tempo que você tinha programado para ele ficar em análise, né? O Alex perguntou se ele consegue um relatório de todos os contatos que entraram em descanso durante um ano, por exemplo, e quais foram eles. Fica algum registro contínuo disso? Sim, aqui dentro de. Acho que nessa minha conta aqui eu não vou ter, deixa eu só alterar a conta aqui para mostrar para vocês. Ele fica um relatório lá na lista de contatos, que fica aqui dentro de estatísticas de uso. Não sei se vocês já visualizaram esse relatório aqui. Em estatísticas de uso, você consegue ver cronologicamente, aqui ele vai sempre mostrar mensalmente, né? Então aqui janeiro, fevereiro, março, abril, né? Eu consigo ver aqui quantos contatos hoje na minha base, né, estão aptos, né? São contatos válidos que podem participar de envios. Quantos estão em descanso? Quantos são inválidos e quantos eu já removi. Além disso, cronologicamente, você também consegue ter essa avaliação, né? Eu consigo pegar aqui, deixa eu pegar o mês anterior, eu consigo ver o quanto os contatos que posso até filtrar só os descadastros, por exemplo, né? Então aqui o descadastro, desculpa, o descanso, né? Então consigo ver diariamente o quanto está aumentando, o quanto está diminuindo dos meus descansos. E a linha aqui em estatísticas de operação, a gente também consegue ver diariamente isso, né? Então, se esses contatos entraram via automação, né, que foi esse processo que eu mostrei para vocês, se foi manualmente, então dentro de um contato individualmente, eu consigo ver se ele entrou em descanso, se ele saiu de descanso, e em lote, né, que foi aquele processo que eu fiz ali de selecionar a segmentação e dizer assim, olha, eu quero que todo mundo fique em descanso até uma data tal. Então, a gente mostra aqui os contatos que entram em descanso e os que saem de descanso naquele período. Certo? Então, quanto ele saiu manual ou de forma automática. Dentro do envio também essa informação é disponível, né? Então, quando você faz o envio, lá no relatório vai dizer assim, ó, você tinha tantos contatos não participaram porque estavam em descanso no momento do envio. Então, você vai saber exatamente quantos contatos que não participaram por estarem com aquele status de descanso de base, certo? Alguma dúvida mais sobre o descanso de base, pessoal? A Dai questionou se a quantidade de envio final do envio final só aparece depois do disparo ou consegue ver antes. O descanso, a parte de descanso, só no momento do envio você vai conseguir ver.
porque é no momento do envio que a gente só analisa aquela base que você selecionou, porque a gente não coloca em descanso contatos que você não está selecionando para envios, é só quando você seleciona o contato para o envio, porque é exatamente naquele momento em que a gente avalia se a pessoa interagiu ou não, porque pode ser que minutos antes do envio de vocês a pessoa abriu um e-mail, por exemplo, né? Então a gente só faz essa avaliação de colocar no descanso exatamente no momento em que você faz o envio, para evitar que uma pessoa que tenha interagido segundos antes participe entre em descanso, né, por esse motivo, né? Então a gente sempre faz exatamente no momento que se começa a sair o envio, a gente faz essa avaliação para ver se tem algum contato que deve entrar em descanso, para justamente evitar que um contato engajado entre em descanso. A Mardeci pergunta se essa segmentação fica fixa ou tem que fazer a cada envio. Você pode deixá-la fixa, né? Então, uma pergunta esses dias de um cliente era se a gente pode segmentar um público específico, né? Ele estava tendo problemas com a entrega no Hotmail, que ele estava tendo muito erro de limitação e tudo mais, porque tinha muitos contatos que não interagiam. E eu sugeri a eles que eles fizessem, então, uma segmentação em cima dos provedores, né, que o Hotmail tem Outlook.com, tem Hotmail.com, então ele podia fazer uma segmentação com os endereços de e-mail, né, vou até mostrar aqui como faz isso, vou botar contatos que, por exemplo, contém, né, vou botar aqui contém @hotmail, por exemplo, né, @hotmail, posso botar @outlook ou tudo mais, aí eu posso dizer assim, eu vou salvar uma regra, né, contatos Hotmail, e aí eu posso aplicar o meu descanso de base só para a base do Outlook que não está interagindo com meus envios. Então, esse é o do Hotmail. Isso é uma forma de vocês melhorarem a entrega dentro de um provedor, porque se o provedor está penalizando você por não ter interação dentro desse próprio provedor, você acaba segmentando. Então, eu vou dizer assim, ó, não interagiram, e eu vou dizer, só considera para esse meu envio os contatos que são do Hotmail. Então, ele vai sempre verificar isso. Vai verificar se vai colocar em descanso, então posso botar o tempo, né? Então, não interagiu em 60 dias, em 30 dias eu quero colocar em descanso. Então, no momento que a gente vai verificar, a gente vai, vou fazer um envio para meus contatos, ele vai ver, tem alguém do Hotmail? Tem. Esses contatos já não interagiram há mais de 30 dias? Sim, coloca eles em descanso. Então, você pode aplicar também alguma segmentação específica, né? Então, o que é comum, por exemplo, às vezes o cliente não quer aplicar quem já é cliente, né? Então, esse cara já é cliente, não quero ficar aplicando descanso para quem é cliente, porque eu preciso que ele receba essa notificação, né? Então, você pode aplicar esse descanso somente para uma base específica, para uma segmentação que você tenha específica dentro da base de vocês. E ela é sempre automática, você não precisa aplicar para cada envio, né? Você aplica para um público específico da sua conta. A Rita questionou como é que se vê os contatos inválidos um a um. Bom, você quer ver o próprio contato ou você quer ver o relatório de contatos? Para ver o contato um a um, aqui no menu visualizar, né, do MKT, no MailChimp Pro, eu acho que está com buscar contatos. Você tem aqui a possibilidade de visualizar os contatos, aqui a gente tem alguns filtros, né? Engajados, visualizaram algum envio, mas aqui a gente tem uma funcionalidade que é busca avançada, onde vocês podem buscar por qualquer campo da ferramenta. Você pode criar busca por algum filtro que você já tenha. Então, aquele próprio filtro que eu criei aqui dos contatos do Hotmail, eu posso clicar aqui em buscar e ver quem são esses contatos, né? Então, você pode visualizar dessa forma. E aqui embaixo a gente tem uma funcionalidade que é ver os contatos que estão válidos ou inválidos. Então, se eu quiser ver os contatos que são inválidos, eu seleciono a situação do e-mail inválidos e clico em buscar. E aí você vai listar ali quantos contatos você tem inválidos, quem são os contatos, né? Você vai poder visualizar aqui o perfil dele, né? De ver quais foram as interações que ele fez e tudo mais, o comportamento, quando que foi definido que era inválido, né? Então, ele ficou inválido lá no dia 25/2, porque a gente mandou esse e-mail e esse e-mail teve a resposta que aquele endereço de e-mail era inválido. Então, esse tipo de informação você consegue ter por contato, você pode exportar, trabalhar com esses dados, assim como as informações de quem está em descanso, né? Então, se você quiser saber quem está em fase de descanso, você também consegue consultar aqui e, eles estão em descanso, quero fazer uma ação pontual, ligar para esses contatos para ver se eles estão com algum tipo de trocou o e-mail, alguma coisa assim, você também consegue consultar aqui pela ferramenta. Se você depois quiser consultar por período, quantidade, aí é aqui pela parte de estatísticas de uso, né? Que você seleciona o período, né? Então aqui, por exemplo,
Eu quero ver quantos estão em descanso, né? Ou quem entrou em descanso, já consigo ver aqui dentro do estatísticas cronológicas, né? Da operação, certo? A Paula pergunta como faço para fazer esse fluxo de deixar os contatos em descanso na versão do Pro. Ele é bem similar ali, Paula, mas dentro da nossa central de ajuda, eu acho que a gente tem um vídeo explicando como faz isso. Mas eu posso mandar depois no e-mail que a gente manda, após o webinar, aqui, ó, como criar uma automação de descanso no meio Twizy Pro. E aí tem um videozinho explicando como fazer isso. Vou até te encaminhar ali. Mas se você também tiver dúvidas ali, pode chamar o suporte no chat que eles vão te ajudar também como criar, tá bom? Eu vou seguir aqui então com a apresentação. Eu gosto de falar sobre descanso de base porque pouca pessoa conhece, né? As pessoas acabam não utilizando, mas é uma funcionalidade bem legal que acaba não te dando muito trabalho de fazer essa limpeza contínua da base de contatos e de frequência. Aqui os outros exemplos onde coloca aquele sim ou não para continuar recebendo, né? Que eu acho que é bem interessante a gente fazer isso de não continuar recebendo. Se ela não quiser continuar recebendo, talvez fazer uma landing page de preferências, né? De que essa pessoa pode querer continuar recebendo. Aqui fez um checklist, então, de algumas ações que vocês podem fazer por segmentação, então, por localização, por gênero, por cargo, por vendedor, né? Então, tem um vendedor específico que atende essa pessoa na sua empresa, você pode segmentar por esse vendedor, pode personalizar. Acho que ontem eu mostrei como é que faz aquela regra de conteúdo para deixar tanto o remetente do envio como a assinatura do vendedor personalizada. Dados da empresa, né? Então, data da última compra, quando ele virou cliente. Isso tudo vocês vão conseguir fazer na automação, por exemplo, né? Então, pensa que legal. Eu não sou um e-commerce, mas o cliente tem uma contratação comigo. Eu posso mandar algum e-mail para ele em cima dessa data? Sim, você pode trazer a data da contratação. Então, aniversário de contrato com a gente, manda um e-mailzinho, uma lembrança, né? Então, acho que isso é bem legal. Façam uma criação de relacionamento com o cliente de vocês, né? E aí tem os outros, né? Nunca visualizaram os últimos 6 meses, categoria visitada do site, né? Então, para quem tem o MKT Twizy ali, tem você pode mapear as categorias do site e já fazer automações em cima disso, né? Então, acho que é bem interessante vocês trabalharem com esse tipo de segmentação. No caso do funil de vendas, aí a gente tem, eu separei algumas das etapas, né? Então, se no momento que ele faz o cadastro, ele é um prospect, primeira compra regularmente, diminuiu o número de compras, descanso de base. Eu fiz até um webinar sobre isso, sobre a jornada de compra, né? Que é mais em cima disso, que é segmentações e personalização em cima de cada uma dessas segmentações. Eu acho que você trabalhando por etapas, em cada momento que o cliente está, te ajuda a realmente entender um pouco mais do que ele de qual o momento que ele está de realmente atingir ali a conversão maior. Aqui eu fiz um exemplo de fluxo de entrada de novos contatos, né? Então, o contato entra, seja por um formulário, por uma landing page, pelo site de vocês, mandam boas-vindas. Depois você pode mandar um e-mail de apresentação dos produtos e a partir dessa apresentação dos produtos você pode colocar categorias diferentes e colocar tagzinhas nesses contatos. Isso automaticamente pela automação, né? Você pode fazer isso de segmentar o contato, né? De botar uma informaçãozinha ou um marcador dentro do contato, dizendo, olha, ele clicou em ar-condicionado, ele clicou em eletrônicos, ele clicou em televisão. E aí você já sabe que tipo de interesse que essa pessoa tem. Dessa forma, você já consegue fazer uma segmentação, uma segmentação muito mais precisa e até usar isso como uma forma de personalização, né? De deixar o assunto personalizado pelo clique dele, pelo interesse que ele já mostrou. Aqui um outro exemplo de nutrição, aí já saindo um pouco da área de e-commerce, né, mas indo para serviços, né? Então apresenta os serviços, faz um fluxo de nutrição desse produto, mostra os benefícios, estudo de caso, né, sugestões, e aí até chegar numa trial ali e virar cliente, né? Que um modelo de relacionamento. Então virou cliente, o que tu pode fazer? Tu pode mandar um pós-venda, pode mandar novos produtos, novos e outros produtos de interesse, uma pesquisa de satisfação, né? Então alguns fluxos ali que vocês podem aplicar, que é bem interessante para vocês automatizarem esse processo de pós-venda em cima da segmentação, né? Então, segmenta quem é cliente, segmenta quem é próximo e qual é o estágio que ele está, e aí você tem um maior engajamento da base de contatos. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre ações de automação ali no próximo webinar, mas trouxe aqui alguns exemplos. Esse é um exemplo até da base de clientes do meio Twizy Pro. Então, no dia 0, dia 1, a pessoa começa já a receber uma sequência de e-mails
com relação aos estágios, né, que ele começa a utilizar a nossa plataforma, né, que vocês começam a utilizar o sistema, a gente vai colocando uma sequência de e-mails. Então, isso tem um trabalho inicial de vocês programarem isso, mas você está segmentando e mandando um conteúdo que pode ser de interesse da pessoa. Trouxe aqui agora uma segmentação por interesse, né? Algo que vocês podem fazer pelo sistema, tanto a versão do Make Easy Pro quanto do MakeAT tem essa funcionalidade, que vocês podem colocar dentro do e-mail de vocês a possibilidade da pessoa decidir. Então, o clique dela pode fazer com que você coloque uma informação no cadastro dela. Aqui nesse caso eu trouxe por landing page, né? Mas já é uma forma de você fazer também, até porque a ferramenta disponibiliza landing page. Trouxe um exemplo de cursos, né? Então, eu quero saber qual é o curso, eu vendo cursos, qual é o curso que essa pessoa pode ter interesse. Ela tem curso de design gráfico, de e-mail marketing, ela vai se cadastrar. No momento que ela se cadastrar, essa informação de curso de interesse já está entrando para o meu contato. Então, de repente eu tenho lá aquela minha base que entraram pela newsletter e eu não tenho ideia do que eles têm interesse, eu posso fazer um e-mailzinho, olha, eu quero entender qual é o tipo de conteúdo você quer receber, o que mais interessa para você. Você pode colocar então um link para uma landing page, a pessoa preenche e esses dados já atualizam o cadastro desse contato. Você pode depois fazer uma ação específica para quem clicou num curso tal, né? Então, quero sair uma turma nova para design gráfico, já sei quem eu vou mandar e quem há a possibilidade de enviar. Então, pode ser tanto por landing page como dentro do próprio e-mail. Então, nesse caso aqui, no clique da pessoa, a gente consegue fazer uma automação dizendo assim, quem clicou em design gráfico recebe esse conteúdo. Já posso mandar um e-mail automático em cima disso, ou também eu posso fazer com que ele ganhe uma tagzinha, né? Então ele vai ganhar uma informação, o curso de interesse dele é design gráfico, ele clicou em inbound marketing, o interesse dele é inbound marketing. Isso pode ser automatizado aqui pela própria ferramenta, né? Então tem a funcionalidade ali de comportamento lá na automação, e esse comportamento permite que você faça uma segmentação automática, né? Então clicou no curso Design Gráfico, dentro de um envio que eu fiz, né? Você pode botar dentro de um envio específico ou qualquer um dos envios, né? Então, se você quer já fazer de uma forma geral, olha, eu sempre coloco essa URL do Design Gráfico, então quem clicou nesse link, eu já quero botar a tag que ele tem interesse em design gráfico em qualquer envio que eu faça. Então, já vai fazer automático. Quando você clicar, né, selecionar a segmentação Design Gráfico, aquele contato que já clicou, que já interagiu, ele vai ter entrado automaticamente para aquela segmentação, ou você pode realmente já fazer uma ação direta em cima daquele clique. Então, é uma forma de você segmentar e mandar conteúdo mais relacionado àquele, o que realmente aquela pessoa tem interesse, certo? Aqui alguns outros exemplos, né? Além, então, de você mandar o e-mail, você pode fazer uma atualização de dados e dizer assim, olha, eu quero que esse contato ganhe um valor, né? Eu criei um campo aqui, curso de interesse, então, no momento que ela clicou em design gráfico, ela adiciona o valor design gráfico e ele já vai ficar dentro do contato. Então, quando eu for lá na segmentação e dizer assim, eu quero todas as pessoas que têm o valor design gráfico, esse contato já vai estar aparecendo, certo? Aqui trouxe um outro exemplo de segmentação por uma pesquisa de satisfação, né, por NPS. Então, para quem usa o editor de e-mail, ali dá para criar vários botõezinhos, né, fazer esse tipo de segmentação. Posso botar uma landing page para que caso ela clique em uma desses itens, ele já vá para uma landing page e já deixe maiores comentários, né? Então, eu quero saber como é que foi a tua satisfação com o meu produto, ou com alguma coisa assim. Ele vai clicar no link, no momento que ele clicou no link, eu já posso dizer assim, olha, clicou no link naquele meu envio sobre NPS, clicou na pontuação 0, né, por exemplo, já posso alterar o valor do campo NPS para 0 e também eu posso começar uma automação, né? No momento que ele faz a atualização cadastral do NPS para passar até 0, dispara um e-mail para essa pessoa e pergunta o que aconteceu, como que eu posso melhorar essa pontuação e tudo mais. Então, já são formas aí de você segmentar, né? Então, já fez a compra pelo meu site ou virou cliente, já posso perguntar como é que foi a experiência dele utilizando tanto a segmentação quanto a automação, né? Combinando essas ações ali. Bom, pessoal, esses foram alguns exemplos, né, de segmentações. Aí eu trouxe um pouquinho mais a automação, mas porque também a automação contribui para que vocês segmentem a base de forma automática. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais como funciona a parte de segmentações. Se alguém tiver alguma dúvida, está tentando fazer algum tipo de segmentação, não está conseguindo, ou quero saber como é que eu integro a minha base, quero poder criar campos e tudo mais, entre em contato com a gente vai auxiliar vocês nessa parte também de configurações, porque é interessante que vocês apliquem isso, comecem a trabalhar com segmentações, porque os retornos são reais. Vocês vão ver que vai fazer uma diferença na taxa de abertura, vai fazer uma diferença no engajamento da base de vocês, e as pessoas vão ficar mais felizes por estarem recebendo conteúdos que são de interesses dela, né? Então, em cima do que ela realmente quer.